E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jefferson e hoje a gente vai trabalhar com o teorema do confronto, que serve para provar quando existe limite de funções de duas ou mais variáveis. Como falado anteriormente, nós vamos trabalhar agora com o teorema do confronto, que é utilizado para provar quando existe limite de uma função de duas ou mais variáveis. Seja g de xy menor ou igual a f de xy menor ou igual a h de xy, tal que a circunferência de raio delta com raio delta maior que zero. Se limite de g de xy com xy tendendo ao ponto AB é igual ao limite de h de xy com xy tendendo ao ponto AB igual a um certo limite L, então limite de f de xy com xy tendendo ao ponto AB existe e é igual a um mesmo certo limite L. Para exemplificar, temos três funções de uma variável, onde a verde é a g de x, a vermelha é a f de x e a azul é h de x. Podemos observar que para qualquer ponto da minha função f de x, a imagem está entre as funções g de x e h de x. E quando se aproximamos do ponto de x igual a zero, verificamos como g de x e h de x tendem a zero. Isso implica que o limite da função f de x, com x tendendo a zero, é zero também, pois f de x está entre g de x e h de x. Para facilitar a compreensão, nós iremos utilizar dois exemplos. A letra A, limite de 3yx² sobre x² mais y² com xy tendendo ao ponto 0, 0. E depois nós iremos fazer a letra D. Na letra D, nós temos limite de x² vezes seno ao quadrado de y sobre x² mais 2y² com xy tendendo ao ponto 0, 0. Nós iremos utilizar o teorema do confronto para encontrar o limite dessas funções no ponto especificado. B e C ficará para vocês fazerem. Sendo assim, vamos para A, onde A é limite de 3y vezes x² sobre x² mais y², onde xy tende ao ponto 0, 0. Podemos verificar que o numerador dessa função tem grau 3 e o denominador dessa função tem grau 2. Devido ao fato do grau do numerador ser maior que o grau do denominador, podemos intuir que a função possui limite. Já que possivelmente exista esse limite, uma forma de provar que esse limite existe é utilizar o teorema do confronto. Para utilizar o teorema do confronto, o primeiro passo é separar uma parte que sabe-se que é limitada, sempre. Sendo assim, x² ele está entre 0 e x² mais y². Por que maior que 0? x² sempre será um número igual a 0 ou positivo. E sempre vai ser menor a ele mesmo, somado com um número positivo, por mais pequeno que seja esse número. O segundo passo é manipular aí na equação acima, de modo que a parte do meio fique igual à função original. Sendo assim, podemos dividir todos os termos por x² mais y². Assim teremos 0 sobre x² mais y² menor ou igual a x² sobre x² mais y² menor ou igual que x² mais y² sobre x² mais y². Nós podemos ver que 0 sobre x² mais y² é igual a 0 e x² mais y² sobre x² mais y² é igual a 1. Isso implica que a função x² sobre x² mais y² está entre 0 e 1. Desse modo, para tornar essa função no meio na função original, nós precisamos multiplicar todos os termos por 3y. Sendo assim, nós temos 3y vezes 0 menor ou igual a 3y vezes x² sobre x² mais y² menor ou igual a 3y vezes 1. Sendo assim, a minha função original, que é 3y vezes x² sobre x² mais y² está entre 0 e 3y. O passo seguinte é extrair os limites das duas extremidades, ou seja, limite de 0 com xy tendendo ao ponto 0, 0 é igual a 0. E limite de 3y com xy tendendo a 0, 0 é igual a 0 também. Como 0 é menor ou igual a 3y vezes x² sobre x² mais y², que é menor ou igual a 3y, e como limite de 0 com xy tendendo a 0, 0 é igual ao limite de 3y com xy tendendo a 0, 0, que é igual a 0, então pelo teorema do
do confronto, pode-se afirmar que limite de 3y(x² sobre x² mais y² com xy tendendo a 0,0 é igual a zero. Também existe um outro teorema, que serve para provar que existe limite em funções de duas variáveis ou mais, sendo este o teorema do anulamento. O teorema do anulamento surgiu do próprio teorema do confronto e é tratado como um caso especial do teorema do confronto. Sendo assim, o teorema do anulamento é: se limite de f de xy com xy tendendo ao ponto 0,0 é igual a zero, e se o módulo de g de xy for menor que um m, para todo xy tal que a distância do ponto requerido para o ponto atual seja menor que um delta, então limite de f de xy vezes g de xy com xy tendendo a 0,0 é igual a zero. Na verdade, isso está dizendo que, se eu tenho uma função que eu posso separá-la em uma multiplicação de outras duas funções, tal que uma das funções tenha limite igual a zero e a outra seja uma função limitada, então esse limite existe e é igual a zero. Para exemplificar, vamos fazer a letra D, onde nós temos limite de x² vezes seno² de y sobre x² mais 2y² com xy tendendo ao ponto 0,0. O primeiro passo para utilizar o teorema do anulamento é tentar separar a função original em uma multiplicação de duas outras funções. Neste caso, podemos fazer a seguinte substituição: x² vezes seno² de y sobre x² mais 2y² é igual a x² sobre x² mais 2y² vezes seno² de y. Agora é necessário definir qual das funções acima é limitada e qual possui limite igual a zero. Pode-se verificar que a função x² sobre x² mais 2y² é limitada, ou seja, temos x² entre 0 e x² mais 2y², onde x² é maior que zero, pois sempre será um número positivo, ou igual a zero, e menor que ele mesmo, mais um outro número positivo, por mais pequeno que seja. Isso implica que, se eu dividir todos os termos anteriores por x² mais 2y ao quadrado, nós teremos 0 sobre x² mais 2y² menor ou igual a x² sobre x² mais 2y² menor ou igual a x² mais 2y² sobre x² mais 2y². E podemos ver que 0 sobre x² mais 2y² vai dar 0, e x² mais 2y² sobre x² mais 2y² vai dar 1. Sendo assim, a nossa função x² sobre x² mais 2y² está entre 0 e 1, ou seja, é uma função limitada. Também pode-se verificar que limite de seno² de y, quando xy tende a 0,0, é igual a zero. Portanto, pelo teorema do anulamento, foi provado que limite de x² vezes seno² de y sobre x² mais 2y² com xy tendendo ao ponto 0,0 existe e é igual a zero. Bom, pessoal, para esse vídeo é só. No próximo vídeo nós iremos trabalhar com continuidade de funções de duas ou mais variáveis. Se você está gostando do conteúdo desses vídeos, por favor, clique no like e se inscreva no meu canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!